Então, olá galera, então vamos lá. Vamos falar um pouco hoje sobre o corpo humano. Então, o que seria o corpo humano? Então, nada mais nada menos, começando a falar com a unidade básica da vida, que seria no caso a célula. Então, vamos começar com a teoria celular. Quem postulou primeiramente o nome célula foi um cara chamado de Hooke, ou também conhecido como Robert Hooke. Certo? O que foi que ele fez? Ele observou esse material aqui. Esse material é a cortiça. Certo? Essa cortiça, ela é a casca da madeira, certo? Ela foi observada nesse pequeno microscópio aqui inventado por ele, certo? Um microscópio bem bucólico que era composto por duas lentes, certo? Mas aí o que ele observou? Ele observou que ali apresentava os espaços vazios que ele chamou de célula, certo? Célula, ou seja, um local, um espaço vazio. Mais na frente, o seu trabalho ele sofreu influência de dois pesquisadores, o Matthias Scheider e o Theodor Schumann, certo? Eles eram, era o Matthias, ele era botânico e o Theodor Schumann ele era zoólogo. Então, o que eles observaram? Que todos os seres vivos, eles tinham em sua constituição células, certo? Então, a célula estava presente em todo o seu corpo. Mas isso não foi suficiente para comprovar que a célula era a unidade básica da vida. Até que veio Rudolf Virchow. E o que ele fez? Ele, do seu livro Omni Cellula, o que ele fez? Ele observou e verificou que as células, elas sempre se originavam de outra célula. Então, o significado de Omni Cellula ex Cellula quer dizer o quê? Que toda célula se origina de outra célula. Certo? Então, com esses três pesquisadores, então surgiu três postulados sobre a teoria celular. Primeira, que ela é a unidade morfológica da vida. Segunda, que ela é a parte funcional e fisiológica dos seres vivos, a menor. E que a célula ela tem que se dividir. Certo? Então, esse processo de divisão é que vai, no entanto, criar nova classificação da célula. A célula vai ser classificada de duas formas. Ou ela é ponte. A célula vai ter um citoplasma. Significa que são essas delimitações aqui, ó, que ela vai ter vários órgãos. Esses órgãos, seu material genético vai estar guardado aqui dentro da célula, aqui dentro do núcleo da célula, certo? E aqui nós vamos ter, por exemplo, uma célula animal, e aqui eu tenho uma célula vegetal. Nessa célula animal, eu vou ter a diferença básica é que essa aqui tem parede celular e essa não tem, ok? Então vamos para cá, outro tipo de classificação, elas podem ser classificadas como pluricelulares, aquela que apresenta várias células, um organismo é formado por várias células, e unicelular, que vai ter apenas uma única célula. Então, célula. Outra coisa importante que nós vamos observar é a diversidade. Por quê? Se você observar, eu tenho aqui uma célula muscular, eu tenho uma célula sanguínea e tenho uma célula do neurônio, certo? Se você observar, todas elas têm uma diferença anatômica. Por quê? Essa célula aqui muscular, se você observar, ela vai ter esse formatozinho aqui, fusiforme. Já a hemácia, que é essa célula do sangue, ela vai ter esse formato, parece uma boiazinha, certo? E aqui o neurônio,
ele vai ter a função de, como ele vai ter a função de pulsionar, fazer um impulso nervoso, o que vai acontecer? Aqui ela vai ter sua especificação, então ela vai ser diferente. Aqui, como vai ter a função de levar os gases, fazer a troca gasosa, e aqui ele vai ter a função de fazer a contração e os movimentos do corpo. Aqui eu vou ter como é que vai ser constituído o nosso organismo. Então, primeiro vai começar lá com o átomo. Átomo, menor unidade morfofisiológica, aliás, átomo, menor partícula da matéria. O átomo ele vai formar o que nós chamamos de moléculas, certo? E essas moléculas se juntam formando então organelas, certo? Essas organelas juntas elas vão formar o que nós chamamos de célula, que é a unidade básica da vida. Essas células elas formam tecidos, e esses tecidos eles vai ser células especializadas em fazer alguma função. Nós vamos ter aqui o órgão. Já o órgão ele vai ser conjunto de tecidos, certo, que vão desempenhar uma certa função. Como por exemplo nós temos aqui o sistema digestório, aliás, o intestino delgado, ok? Essa parte do intestino delgado que é um órgão, certo? Outro exemplo, a pele. A pele também ele vai ser considerado um órgão. Vai ser formada por várias células, certo? Por vários tecidos. E aí o que acontece? Esses órgãos eles vão formar o que nós chamamos de sistemas, certo? E o nosso organismo ele vai ser composto por vários sistemas, como por exemplo, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema digestório, respiratório, sistema de proteção hematopoético, certo? E é mais ou menos isso. Então, isso é para a gente iniciar.